Glória a Deus, boa noite, paz seja convosco. Podeis assentar. Declara comigo assim: força, coragem para conquistar. Amém? Josué, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Amém? Glórias a Deus. Deus está neste lugar. A força de Deus está dentro de você. Amém? Essa força faz de você levantar. Essa força te encoraja, te impulsiona. Essa mesma força que estava na vida de Josué, Deus quer trazer revelação dela a nós nesta noite. Amém? Josué 1:6 diz assim. A minha tradução está diferente: ser forte e destemido, ou ser forte e corajoso, porque fará este povo dar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele de dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas, e alcançará bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Deus, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Amém? Amados, a palavra de Deus é muito forte. No versículo 6 aqui, a gente vai entender a história de Josué. A gente sabe que esse capítulo narra que quando Moisés morreu, Deus levanta Josué para liderar o povo, para fazer aquele povo alcançar a promessa de Deus. E não é diferente na minha vida, na sua vida. Deus te convocou desde o seu nascimento. Deus viu algo diferente dentro de você, porque Deus ali viu algo diferente em Josué, e Josué fez a diferença no meio daquele povo, porque Deus poderia ter escolhido outra pessoa, mas Deus viu a qualidade que havia em Josué, sabia que ele era capaz, sabia que a unção que Deus ministrasse ali, ele usar com poder e com autoridade, com sabedoria, com discernimento, para lidar com o povo. Amados, a nossa luta nessa terra, nesses dias atuais, não tem sido fácil. Hoje, se eu colocasse uma escada aqui de 12 degraus, o primeiro degrau, o segundo, o terceiro é fácil da gente subir. Os demais se torna pesado, se torna cansativo. Assim é a nossa vida cotidiana nessa terra, porque nós queremos subir para galgar o nosso sonho, para alcançar aquilo que nós almejamos dentro do nosso lar. A princípio é o nosso lar, a nossa família. Eu mesmo não quero que nenhum da minha família se perca, mas eu tenho lutado por isso, e não é fácil, é um preço a pagar, e Josué ia pagar um grande preço, um preço de liderar um povo talvez rebelde, teimoso, um povo mesquinho, um povo de coração duro, porque nós conhecemos a história do povo de Israel, e não é diferente nos dias atuais. Quantas vezes Deus tem falado conosco, tem nos dado força, porque estamos aqui hoje, porque Deus quer nos dirigir. Permita Deus te dirigir. É isso que Deus estava falando por Josué aquele dia: Josué, deixa eu te dirigir, que você sozinho, você não é capaz, você não consegue. É isso que nós entendemos diante das nossas fraquezas, diante do nosso viver. Quantas vezes eu me prostro, todas as vezes que eu me prostro diante de Deus, eu falo: Senhor, eu não sou nada. Me dá força, me dá alegria, me dá disposição, até mesmo para subir no altar. Se não for por Deus, gente, não sobe. Hoje
eu falei com Deus, Senhor, muitas das vezes a gente quer falar, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas quando é a vontade de Deus, quando Deus te dá a força, quando Deus te encoraja, mas que todavia seja feita a tua vontade. Eu não sou Deus, não. Mas eu posso raciocinar assim. Porque a gente é tão pequeno, mas se não for a unção de Deus, o guiar de Deus, nós não chegamos a lugar algum. E Deus quer guiar a sua casa, Deus quer guiar os seus propósitos, seus sonhos, como Deus fez esse propósito da vida de Josué. Josué, ser forte e destemido, ser forte e corajoso. Josué, eu vou fazer você conduzir esse povo a herdar a terra prometida. Josué, eu sou contigo, não temas, eu te ajudo, eu te sustento. Mas Deus falou mais, amado. E Deus está falando para mim e para você nesta noite. Você quer o fortalecimento de Deus? Primeiro passo, deixa Deus te guiar. O segundo passo, obedeça a palavra de Deus. Lá no Salmo 1 fala para nós não sentar à roda dos escarnecedores, mas para meditar na palavra de Deus de dia e noite. E aqui Deus também está falando para Josué no versículo 7 e 8. Ou seja, porque se eu andar conforme a palavra de Deus, eu vou ser vitorioso, eu vou conseguir lidar com a minha família, eu vou conseguir ter resultado nos meus sonhos, nos meus objetivos. Assim era na vida de Josué. Josué, se você obedecer, andar dentro da minha lei, da minha palavra, aquela época era a lei era diferente, sim, mas hoje nós vivemos pela graça. Mas eu preciso obedecer, não é porque eu estou na graça que eu não vou obedecer, vou desobedecer. Se eu me tornar rebelde, desobediente, eu não vou ter a bênção de Deus, eu não vou ter a resposta de Deus, eu não vou ter a força de Deus, porque eu vou andar fraco. A minha estima vai estar baixa, eu não vou conseguir enxergar além do problema. E Josué precisava enxergar além da multidão. Tem situações, amados, você pai, mãe, você precisa enxergar além dos seus filhos, além daquilo que está acontecendo no seu lar, no seu trabalho. Você precisa já ter a resposta. Tem situações que você precisa estar pronto, e Josué precisava estar pronto. Mas Josué era um ministro de Moisés. Mas é Deus que nos prepara, irmãos. É na força de Deus, é através da força de Deus. Daqui a pouco nós vamos ler lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4, que fala em meio às provações. Amado, não é diferente. Quando você busca a força de Deus, é para você vencer as provações. E eu entendo que quando eu busco a força de Deus, é para moldar a minha fé. Eu não posso só vir buscar a força de Deus. O pão representa a fé, ou seja, a palavra de Deus. O pão aqui é simbólico, mas eu preciso me alimentar da palavra de Deus, que é o pão vivo. É a força que eu preciso estar regrando a minha alma, o meu ser, a minha vida com este pão. Porque senão a minha fé vai ser infrutífera, a minha fé vai ser pequena. E Josué precisava ter fé, para crer em Deus, para acreditar na palavra. Porque vinham as provações, vinha o inimigo. Até mesmo no meio do povo de Israel tinha inimigos. Tinha pessoas que se opunham contra Deus. E não é diferente nos dias atuais. Quanto à oposição nós encontramos. Certa feita na vigília deste mês, eu falava de um colega de serviço. E ele, todas as vezes, ele confrontava referente às coisas de Deus. E essa semana Deus foi muito tremendo comigo, que olhei dentro do olho dele, ele falou: Seu Gilberto, eu estava te atestado, mas eu estou assim, e quando eu vou dormir, 2 horas da manhã, meu coração falta sair pela boca. E eu olhei para ele: você conhece a palavra muito mais do que eu. E Deus me levou a falar tudo que eu precisava falar. Deixa Deus cuidar de você, Deus te ama. Deus quer te curar, Deus quer mudar a história dos seus filhos, Deus quer mudar a história da sua vida. Aquele rapaz que um dia falou para mim: o Deus que você serve não é o Deus verdadeiro, não. Falei:
Irmão, você está permitindo Satanás te usar. Qual Deus que você conhece? Porque o Deus que eu sirvo, Ele me ama, Ele cuida de mim, Ele transformou a minha vida. Mas essa semana Deus me fez olhar no olho daquele homem, Ele ficou me ouvindo, não abriu a boca para retrucar, porque todas as vezes Ele retrucava. Eu falei, o amor de Deus é maior na sua vida. Viva esse conhecimento que você tem, busque o milagre de Deus através do conhecimento que você tem. Faça valer a palavra de Deus, que Deus tem ministrado na sua vida. Porque muitas das vezes, amado, nós queremos a força de Deus, nós queremos prosperar, ser curado, mas às vezes está oculto. Não conseguimos essa força que Deus nos concede. Hoje nós viemos aqui, saímos daqui renovados, fortalecidos, mas não conseguimos multiplicar ela, aquecer a nossa fé. Os problemas vêm, nos abate novamente, a dificuldade vem, bate mais forte, e muitas das vezes nós desistimos, paramos. Mas não era assim com Josué. Deus viu aquele coração, Deus viu o empenho daquele homem, que sabia que ele era capaz. Amados, a força de Deus molda o nosso caráter, a força de Deus nos reveste, a força de Deus nos dá coragem, a força de Deus nos dá certeza. E o versículo 8, ainda fala de obediência, de obedecer a palavra de Deus. Mas o 9, Deus fala assim: ora, não te ordenei ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Deus, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Deus quer te guiar, Deus fala para nós obedecermos a palavra dEle. Deus também quer que nós acreditamos. Quantas vezes os milagres não acontecem, as bênçãos estão demorando, e nós deixamos a dúvida enfraquecer a nossa fé, nós deixamos a dúvida fazer nós recuarmos, nós deixamos a dúvida nos tirar do propósito de vir no culto. Não permita a dúvida, mas creia, acredita em Deus, acredita na palavra de Deus, acredita naquilo que Deus tem te revelado, te mostrado a seguir. Não deixe o seu coração endurecer, mas seja fortalecido, porque esta força que Deus concede a nós nesta noite, ela vale para todos os dias da nossa vida. Coloca Tiago capítulo 1, versículo 2 e 4. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações. Pode voltar no 2. Olha para vocês ver o que Tiago está falando para nós. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passar por diversas provações. Motivo de júbilo quer dizer motivo de alegria. O que Deus me faz entender? Quando eu estou passando por provações, muitas vezes a gente chora, rasga o coração, mas se alegra, porque Deus é conosco, Deus é contigo, Ele é a sua força, Ele que está batalhando com você, era Ele que estava batalhando com Josué, é Ele que estava conduzindo Josué juntamente com aquele povo. Porque quantas situações acontecem nas nossas vidas, que muitas das vezes a revolta, até mesmo a ignorância quer falar mais alto, mas Josué, eu vejo na vida desse homem o temperamento que Deus deu para ele. Amado, eu penso que ele no meio do povo de Israel, tinha pessoas ali que Josué queria esmurrar, expulsar, mas não era esse o propósito de Deus para aquele povo. Não é este o propósito de Deus para a nossa família, para o nosso objetivo? Quantas situações que nós nos deparamos nesses dias atuais,
Ontem aconteceu um fato comigo, eu fui buscar o meu neto na escola, e chegando lá, acho que tinha mais de 200 crianças. Imagina o que aconteceu. Tem um cachorro que todo dia está lá, ele vai lá na maior alegria, entra em toda a sala, mas ontem apareceu um pitbull lá, o bicho parecendo fazer musculação. Aí na minha mente eu pensei, não vai ficar bom. E não ficou, irmãos. Porque lá na minha casa eu tenho um filho e tinha um pitbull, mas meu filho levou ele. E os dois, quando cheiravam um ao outro, era rivalidade, era difícil. E várias vezes eu já apartei a briga dos dois. Mas aconteceu que, ao que eu cheguei na sala para pegar meu neto, aquele cachorro avançou no outro, em cima das crianças, virou aquele tumulto. Eu pensei, olha que interessante que eu estou falando para você. Às vezes você passa por lutas na sua vida, um momento na sua vida, é Deus te preparando. Eu entendo que Josué estava preparado para esse dia do Senhor. Você também está preparado para vencer. Então confia, obedeça a Deus. Anda nos propósitos, deixa Deus te guiar. Não que você vá se aventurar, não tomar uma decisão precipitada, não, porque Deus nos dá domínio próprio, nos dá sabedoria. E naquela situação ali, eu lembrei de Davi. Vocês acham que Davi, os irmãos via força nele, via algum valor? Não. Os irmãos dele se sentiam fortes porque quem sabe fazer academia era guerreiro, sabia lutar espada, e Davi só ficava no campo. Ninguém dava nada por Davi. Quem sabe ninguém dá nada por você. Mas eu quero dizer que a força que você precisa está dentro de você, que é Deus te dirigindo, te conduzindo a cada propósito, a cada situação que nós temos vivido nessa terra. A força está em você. Essa força precisa fluir, nascer como um rio de água viva e fluir, transbordar em volta, na sua casa e fazer a diferença. E assim era essa força que estava na vida de Davi. Assim era essa força que estava na vida de Josué. Assim é essa força que está dentro de você. E ali, a minha decisão, eu falei com Deus, Senhor, eu não vou deixar esse cachorro matar o outro. E fui para cima dele. Ele estava de coleira, eu segurei na coleira do pitbull. Aí tinha mais uns pais lá, me ajudou, não largou. Aí um pai falou, não, ele não solta. A gente pegamos as cadeiras lá da sala, colocamos entre os dois, puxou para um lado e para o outro e nada. Mas por fim, de tanto nós tentarmos, ele soltou. Eu vi que o cachorro não estava com tanto perigo, porque ele estava pegando no couro dele por fora. Soltou, e eu peguei esse pitbull, amarrei com a mangueira da escola, amarrei lá no poste de iluminação, deixei ele quieto lá. Aí o outro saiu um tiro para fora. Eu falei, graças a Deus que não machucou nenhuma criança, não feriu o cachorro profundamente, deu tudo certo. Hoje eu fui lá na escola, perguntei ao professor, e o pitbull, o que é que houve? O dono apareceu, alguma coisa assim? Não apareceu, os bombeiros veio e levou ele. Mas uma mãe ontem virou para mim e falou assim, você foi corajoso. Amado, o que eu tiro de exemplo nessa situação? São as nossas batalhas espirituais. Quantas vezes nós passamos por tantas lutas, tantas provas, mas se você não tiver coragem, força, determinação, propósito, visão, nós não conseguimos romper. Mas é Deus que nos encoraja, é Deus que nos dá força para fazer a diferença. Deus tem te chamado para fazer a diferença. Josué foi chamado para fazer a diferença no meio daquele povo, porque Deus, Tiago, viu o coração dele, sabia que ele era capaz de fazer a diferença, o que aquele povo estava precisando. Josué tinha as qualidades que aquele povo estava precisando. Josué ia educar aquele povo, Josué ia ensinar aquele povo.
Homem, mulher, família, onde você estiver, você vai fazer diferença. No seu trabalho, na sua finança, no banco, na fila da UAI, onde você for visitar alguém, onde você estiver na rua, você vai fazer diferença, porque há força, há coragem dentro de você para conquistar. Josué precisava conquistar com aquele povo a terra de Canaã, mas você precisa, quem sabe você está querendo conquistar o seu ministério, sua casa, conquistar a sua família para Deus. Você quer força para quê? Você tem buscado força para quê? Como o pastor falou no início, nós não viemos aqui por acaso. Tem um propósito da nossa vida que nós viemos buscar força. Que Jesus é a fonte dessa força. Ele que vai nos encorajar. Que foi tantas lutas, tantas provas. Nos esvaziamos, nos esgotamos, precisamos nos encher, porque nós não nos alimentamos só uma vez só, mas nós alimentamos todos os dias, consecutivamente, dia após dia. Mas olha que Tiago fala no versículo 3. O primeiro ele fala para nós considerar motivo de júbilo as nossas provações. E o versículo 3 diz assim: porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Nós somos provados todos os dias, todo momento, até mesmo uma simples palavra que nós ouvimos, se torna uma prova na nossa vida, se nós vamos ficar calados ou se nós vamos retrucar. Mas aquele que tem a força de Deus, ele sabe o momento certo de falar, ele sabe esperar, sabe, ele tem plena convicção do que vai falar, ele é moldado pelo Espírito Santo de Deus, mesmo no meio das provas, das lutas. E no versículo 4, olha que interessante, a força de Deus é sobre ti, motivo de júbilo, motivo de alegria quando passar por diversas provações, porquanto sabei que a prova da vossa fé produz mais perseverança. E quando fala que produz mais perseverança, nós ficamos mais firmes. O vento vai soprar mais forte, as lutas vai bater mais forte, mas o revestimento de Deus vai ser mais forte. Quanto mais nós almejamos a palavra de Deus, quando nós almejamos orar, viver uma vida em plenitude com Deus, mais prova vai surgir, mais desafio vai ser encontrado. Para Josué não foi diferente, mas Deus estava encorajando ele naquele dia, e também Deus está encorajando você hoje, porque o dia de ontem é passado. Deus quer te dar força hoje, te renovar, te levantar. Deus quer, Ele sabe tudo a nosso respeito, Ele quer trazer novidade de vida para você, expectativa, nova experiência. Deus tem falado tantas coisas nesse dia no meu coração, Deus tem me dado tanta expectativa, e eu já estou contemplando, eu vivendo todas elas. Não foi materializada ainda, mas eu posso ver a realização delas. Como subir cada degrau de uma escada, eu estou enxergando lá na frente. Eu não estou sentindo a canseira deste momento, a fadiga, as lutas, não, porque Deus cuida de mim, Deus toma todas as minhas pelejas, todas as minhas dores, mas eu estou contemplando o milagre, o resultado da minha fé, o resultado da obediência, do temor a Deus, o resultado da força que Ele me dá. Nós precisamos, diante da força que Ele nos dá, ver o resultado que nós queremos alcançar. Não adianta eu receber força e não ver nada, não conseguir enxergar além da dificuldade, dos problemas. Permita Deus te encorajar hoje, como Ele encorajou Josué, como Ele encorajou aquele povo que estava em linha de frente ali com Josué. Ele teria que passar por deserto, o inimigo armava emboscada. Frio, calor, vento, quantas coisas batendo contra aquele povo.
E não é diferente nos dias de hoje. Irmão Gilberto, você não sabe como está a minha vida, como está a minha casa. Mas Deus sabe. Eu não sei não, mas Deus sabe. E a força que Ele vai te dar hoje é suficiente para você resolver essa situação, para você usar a sua fé, determinar um milagre, alcançar a bênção de Deus. Não foi para isso que Deus chamou Josué? Josué, você vai liderar esse povo, você vai alcançar a terra prometida. O que eu prometi para esse povo, eu vou conceder. Mas você quer força para quê? Você quer ser fortalecido. As coisas passadas já ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. Contempla o amanhã como um novo dia. Não deixa o problema, a assolação de hoje te atrapalhar a viver o novo dia de amanhã, não. Por quê? Coloca no altar, coloca na mão de Deus. Eu não aguento, Senhor, não tenho força mais. O Senhor me deu força ontem à noite, mas hoje eu estou cansado, fadigado. Não aceite isso mais na sua vida. Levante, se posicione. Veja o seu milagre. Veja o resultado do seu suor. Veja o resultado de você levantar de madrugada. Veja o resultado de você chegar tarde em casa. Às vezes não pode vir no culto porque chegou tarde do serviço. Veja o resultado que Deus tem preparado para você na sua casa, na sua família. Não deixa a prova te parar. É um desafio essa caminhada. É um desafio para Josué naquele tempo. Olha aqui o versículo 4. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Acrescentai a vossa fé a virtude, que é o poder de Deus, a perseverança, o domínio próprio, fraternidade. Olha o que a perseverança produz em nós. As virtudes de Deus. A perseverança nos molda. Sabe aquela... Quando você ora Efésios 6, do 10 ao 18, que você pede do alto da cabeça... Revestíveis de toda a armadura de Deus, para que podeis fazer tudo e permanecer firmes. Aí do alto da cabeça, as plantas dos pés, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o evangelho da paz, o cinturão. Sabe, esse escudo, além do escudo de um soldado, Josué estava revestido por esta armadura. E que Deus possa nos revestir dessa armadura, para nós passar no meio das provações, meio às lutas. Então busque esse revestimento, porque os dardos inflamados de Satanás não vai atingir sua vida, sua casa, se você estiver revestido da armadura de Deus, do alto da cabeça às plantas dos pés. Se posicione como uma mulher guerreira, um homem prudente, um homem sábio. Se posicione como uma mulher sábia que edifica a sua casa, que faz a diferença. Marido, se posicione como coluna da sua casa, para que teus filhos vejam o teu exemplo, o seu empenho para com Deus. Mulher, seja uma mulher sábia, honra teu marido, honra tua casa. Tudo que eu estou falando aqui é pouco em vista do que Deus vai falar com você, em vista do que Deus vai te instruir. Amado, o milagre que você precisa, a bênção que você precisa está dentro de você. Gera ela hoje pela fé, gera ela hoje pelo fortalecimento que Deus vai ministrar na sua vida. Gera o milagre, veja já as portas abertas, veja já a cura, veja já a libertação, as correntes quebrando, os grilhões sendo despedaçados. Se coloca de pé no seu lugar. Feche seus olhos. A
força de Deus está dentro de você. A força de Deus, ela expulsa todo mal, ela limpa de todo pecado, porque quando você se entrega a ser guiado, a obedecer, as coisas negativas não podem permanecer, as coisas ocultas têm que sair, e o sangue de Jesus está te purificando, está te lavando, para te revestir novamente, te colocar de pé, com ousadia e coragem para conquistar, com ousadia e coragem para marchar. Sair daqui hoje renovado, renovada pela força de Deus. A força de Deus está sendo gerada do alto da cabeça às plantas dos pés. Vai marchando e tomando posse, vai marchando e determinando a sua bênção, o seu milagre, vai marchando e alcançando o favor de Deus nesta noite. A força de Deus traz cura, a força de Deus traz motivação, a força de Deus traz ousadia. Seja ousado, ousada de Deus. Deus quer te levar mais além para alcançar a sua promessa. Deus tem promessa e Ele está realizando na sua vida, na sua casa, na sua família, porque Jesus está voltando, Jesus está preparando a sua vida. Marcha, não desista dessa caminhada a uma terra prometida, que mama leite e mel. Senhor Deus e Pai, Deus das alturas, Deus grandioso, eu apresento, meu Pai, o teu filho, a tua filha nesta noite, e te peço, meu Pai, que a unção sobrenatural do teu poder venha revestir esse teu filho, a tua filha, esta família, do alto da cabeça as plantas dos pés, vem revestir com força, fortalece o interior, fortalece a alma, fortalece a fé, encoraja, meu Pai, limpa essa mente, meu Pai, e reveste essa mente com capacete da salvação, que essa mente seja iluminada, meu Pai, que essa mente seja direcionada pelo Teu Espírito Santo, não deixe essa pessoa retroceder, mas que ela marche, meu Pai, que ela vai avante, meu Pai, porque o Senhor é com ela, com esta casa, com esta família, e o milagre, as bênçãos que eles precisam, meu Pai, já está determinada sobre a vida deles, que assim seja, meu Pai. Eu concordo com a oração de cada um nesta noite, e creio e declaro, meu Pai, o Teu fortalecimento, fortalece este irmão, esta irmã, dê ousadia, dê coragem, meu Pai, porque vamos alcançar, vamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, em o nome de Jesus.